Fala, galerinha, beleza? E aí? Muito bom dia para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Galera, suavão, suavão. Ó, o Ciro já tá aí. Ciro, me fala aí, que dia que é hoje? Galera, bom dia, é nóis, simbora. Isso aí, Ciro, dia da maldade, né? É isso aí, gente, é nóis. Eu tô bom também, velho. Isso aí, Gabriel, tô bom, velho. Aconteceu um trem muito louco essa semana. O Vasco não perdeu, velho. Eu sou vascaíno, eu até fiquei assim, velho, o que tá acontecendo com o meu time? Que meu time não perdeu? Ô louco, bicho. Ô louco. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. Cara, galera, vamos embora aqui numa uma coisinha massa aqui da química, né? O famoso sextou é nós. Antes disso tudo, alguém aí tá querendo abrir a câmera hoje? Vamos lá, se alguém anima aí pra caramba pra gente fazer aquela aula super topper interativas. Se sim, fica à vontade aí, só ligar a câmera, tá bom? É nóis, tamo junto. Pira só aqui, gente. Ah, de boa, Ciro, não tem problema não. Na última aula, eu pedi para vocês tirarem um print dessa página, aqui, para a gente poder fazer, né? A gente poder fazer isso aqui. Alguém fez? Alguém fez esse exercício aqui? Ô, Duda, de boa, velho. Tranquilo, eu entendo, tá? Mas é só ligar, né? A gente troca uma ideia aqui. Você não quer tentar, não? Prometo não te deixar no vácuo. E aí, Duda? Semana que vem. Beleza. Ai, ai, fechou então. Então, vamos lá, gente. Alguém fez esse exercício aqui, que eu pedi na semana passada, que eu falei assim, galera, tira um print aí para vocês tentarem fazer e a gente corrigir na próxima semana. Alguém conseguiu? Alguém tentou? O Ciro falou que não fez. É um rapaz extremamente sincero e eu gosto disso, né? Eu gosto disso. Mais alguém, gente? Ninguém tentou, velho? Vocês nem tentaram? Faz isso comigo, não. Tô aqui tentando, eu falei assim, velho, eles vão mandar bem nesse exercício, semana que vem eu vou chegar corrigindo, todo mundo já vai ter acertado. Não, velho, não. Ai, ai. Então, eu vou deixar vocês tentando por 2 minutos, tá bom? Tentem aí por 2 minutos. Enquanto isso, eu vou escrever a reação de combustão aqui, tá? Que é a reação de combustão do gás butano, que é o que ele fala no exercício. Então, eu já vou colocar aqui. Galera, sério, na moral, tenta aí, tá? Tenta aí, na moral mesmo, na moral mesmo. A Duda falou que tentou antes da prova, mas depois eu desisti. Ah, vocês fizeram prova minha essa semana, né? E a Giovana falou, eu também tentei, mas fiz tudo errado e desisti. Galera, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma dica muito importante. Você tem que tentar até você dar conta, tá?
Porque muitas das vezes, em muitos exercícios, vocês vão tentar e vocês vão errar. E é absolutamente natural isso. É normal, né? Essa pressão que tem na cabeça de vocês, que vocês têm que acertar tudo, não precisa ser assim. Você tem que errar durante os exercícios, durante os estudos, durante o dia a dia, para você poder ter uma chance maior de acertar na hora da prova. Tá bom, gente? De verdade? Vai confiando no que eu estou te falando. Se você confiar naquilo que eu estiver te falando e seguir aquilo que eu estiver te falando, você vai chegar no terceiro ano e você vai passar no vestibular. Você não vai precisar de passar por cursinho, tá? Não quero ver ninguém de vocês aí no cursinho. Eu quero ver vocês passando no final do terceiro ano já para a faculdade e vai tocar sua vida. Beleza? Estão tentando aí? Vamos lá, vamos lá. Se vocês não estão me respondendo no chat, é porque vocês estão tentando, né? A matéria parece super simples durante a aula, mas quando a gente pega o exercício para resolver, né, é um pouco mais complicado. Giovana, sim, eu fiz umas 3 vezes e me estressei por não conseguir. Então vamos lá, ó. Deixa eu ler com vocês aqui, né? No Japão, um movimento nacional para a proteção da luta contra o aquecimento global leva um slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilograma, ó, 1 quilograma de CO2 emitida todo dia. Reduzir, então, é deixar de produzir, né? Por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa, que é esse aqui, né, que eu já mostrei para vocês, combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás, ele quer saber a mínima quantidade desse gás, em que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária. Quanto que é a meta diária? 1 quilo de CO2 a menos. Apenas com esse gesto é de quê? Né? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, essa questão caiu no Enem de 2012 e ela não tinha reação. Então, você teria que montar a reação e saber que uma reação de combustão completa do butano é assim, né? E aí você vai balancear. Você vai colocar aqui 1, aí você vai balancear aqui 4, né? Aí você vai ver que os hidrogênios aqui tem 10 e aqui você tem 2, então você precisa colocar 5. Beleza, então você está balanceando a sua equação. Aqui nós temos 5 oxigênios e aqui nós temos 4 vezes 2 oxigênios. Então, 4 vezes 2 é 8, com mais 5 vezes 1 é 13, né? 5 mais 8, 13. Aqui não tem nenhum oxigênio, então nós temos que ter 13 sobre 2. Eu posso colocar assim, 13 sobre 2? O que você acha? O Gabriel Vaz está falando para mim, realmente não, né? O Gabriel está falando assim, não, você não pode colocar assim, né? É melhor usar a vírgula, eu acho. Duda, na verdade, não pode colocar nenhum número fracionado. Tipo assim, 13 sobre 2 é a mesma coisa de que 6,5, né? Nem 13 sobre 2, nem 13,5 é bom a gente usar. Só que isso, ó, escuta bem isso que eu vou te falar e frisa, guarda no seu coraçãozinho, tá? Você só não pode fazer isso aí, né? Você só não pode colocar números fracionados quando o exercício está falando sobre balanceamento de equações. Porque o balanceamento de equações, realmente você não pode balancear com número fracionado, com número quebrado, né? Você não pode fazer isso.
Então, se uma questão estiver te perguntando sobre balanceio de equações, sobre somas de coeficientes estequiométricos, você não pode balancear ele com o número quebrado. Mas aqui não é a pergunta dele. A pergunta que ele está te fazendo é uma pergunta sobre estequiometria, sobre proporção de massa. Porque se você mudar aqui, ó, aqui que está 1, para 13/2, para 4, para 5, é a mesma coisa que 2, que 13, que 8 e que 10. Vai ser a mesma proporção. Só que você vai trabalhar com a proporção com números inteiros, mas mesmo assim vai ser a mesma proporção. E o oxigênio não é um dos elementos relacionados no texto. Então, mesmo se você deixar ele fracionado, não vai fazer diferença, porque o texto relaciona apenas butano e apenas CO2. Ele nem relaciona a água também. Então, tem que esquecer a água. Então, a proporção nossa aqui, ó, vai ser o seguinte, ó, deixa eu até colocar um texto aqui de novo, porque a partir do texto, eu estou vendo que, às vezes, é mais fácil da gente entender. Vou colocar aqui, ó, 1 mol. E aqui eu vou colocar também, aqui eu vou colocar 4 mols. E aí eu quero que você perceba, ó, quando eu tenho 1 mol, ó, que é esse númerozinho aqui, ó, 1 mol de gás butano, eu gero 4 mols de CO2. E aí a gente tem que transformar esse mol para gramas. Como ele já me deu a massa molar aqui no cantinho, ó, galera, vira só. Aqui no cantinho ele já me deu a massa molar de CO2 e de butano. Eu nem precisei somar de carbono, hidrogênio, ele já me deu a massa do composto inteiro. Então aqui, ó, vou deixar aqui, ó, 1 mol vezes 58 gramas. Porque 1 mol de butano é 58 gramas. E aqui, ó, eu vou transformar o mol também. Eu vou deixar aqui, ó, 4 mols é 4 vezes a massa molar do CO2. Que a massa molar de CO2 é 44. Beleza. Então, agora eu sei que a cada 58 gramas do gás butano que é queimada, você gera 4 vezes 44 gramas de CO2 na atmosfera. Só que a pergunta que ele faz é o seguinte, ó, qual a quantidade desse gás que ele deve deixar de queimar? Então, esse aqui, ó, vai ser o X, porque ele falou assim, qual a quantidade desse gás? Qual que é a quantidade do gás? Tá bom? E aí, ele está te perguntando isso, qual que é a quantidade do gás que está sendo queimado, que é o butano. Para atender à meta diária, ele te falou que a meta diária é de 1 quilograma a menos. Então, nesse processo aqui, a gente está fazendo o seguinte, ó. A gente vai colocar 1 quilograma. 1 quilograma é 1 vezes 10 ao cubo gramas, né? Porque é 1 quilograma, beleza? Então, eu coloquei aí 1 quilograma, que é 1000 gramas, né? Se você fizer aqui a conversão, você vai colocar 1000 gramas. Você pode colocar o número 1000 ou você pode colocar 10 ao cubo. Para mim não faz diferença, tá bom? Da maneira que você colocar certo, para mim é o que vale. E aqui agora você multiplica cruzado. Nessa multiplicação cruzada, você vai chegar na seguinte fórmula. Você vai chegar a x vai ser igual 1000, que é 10 ao cubo, vezes 58, dividido por 4 vezes 44. Então, a conta de cima vai dar 58.000, né? A gente já sabe disso. 58.000. O número de baixo, a conta de baixo, vai ficar 176. Então, quanto que é 58.000 dividido por 176? Aí eu vou fazer aqui na calculadora rapidão, tá? Só para você ver aqui de qual que é o negócio. 176
a gente vai conseguir achar 329 gramas. 329 gramas. Agora, acho que o enunciado aqui, as alternativas, ele está te pedindo em quilogramas, né? Você pode ver aqui que todos estão em quilogramas. 329 gramas é aproximadamente 0,33 quilogramas. Tá bom? A Giovana falou que conseguiu entender. E o Nereu tá falando que desculpa atraso, velho. Tem nada não, Nereu. Acontece, né? A gente está numa transmissão, né? Beleza? Entendeu aí, galera? Como é que resolve? Duda, você achou? Você conseguiu entender? Giovana, Gabriel, Ciro, né? Galera aí, vocês conseguiram entender, gente? Beleza. Esse aqui foi uma questão, foi considerada até difícil para a prova de 2012, porque ele não te dava a reação e você precisava montar esse processo, balancear e fazer as conversões. Então, por isso que eu deixei ela por último para a gente fazer, tá bom? Agora, né, eu vou falar sobre uma coisinha chamada de gases, né? Gases. O que você precisa saber sobre gases, né? Que você já deve estar estudando com o Eduardo. Você está estudando já com o Eduardo gases? Ou já estudou? O que vocês estão vendo com o Eduardo? É porque gases, Duda, também a gente acaba vendo na química, tá bom? Você acaba vendo na química no primeiro ano, que é bem provável que o Eduardo vá passar para vocês, se vocês não estudaram ainda com ele, tá? Então, ele vai falar sobre gases, sobre as equações de Clapeyron, transformações gasosas, isobárica, isotérmica, isovolumétrica e por aí vai, tá bom? O que vocês precisam saber aqui sobre gases é uma coisa muito simples. É muito simples isso aqui, tá? É uma coisa que a gente vai adotar como PVNRT, tá bom? Você pode falar que é Pavanelli não rejeita torta, tá bom? Pavanelli não rejeita torta. Por isso que eu tô gordinho, né? Pavanelli não rejeita torta. E aí você pode usar a equação de Clapeyron para aplicar as nossas equações dos gases. Daí nós temos duas coisinhas dentro dos gases. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado CNTP e CATP? Alguém já ouviu falar disso? Você nunca ouviu falar, Ciro? CNTP? Então, pira só aqui, velho. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Condições normais de temperatura e pressão, ele fala a pressão. A pressão é 1 atm, isso é um padrão para as condições normais de temperatura e pressão, e a temperatura é 0 graus Celsius. Eu coloquei aqui 0 graus Celsius para você ter uma noção, porque todas as vezes que a gente tiver o resultado em Celsius, a gente vai ter que transformar para Kelvin. Porque aí, quando a gente soma 273, a gente transforma isso tudo para Kelvin. Então, Kelvin vai dar 273 Kelvin. Me pergunta por quê. Fala, professor, por que eu preciso transformar para Kelvin? Fala por quê. Me pergunta. Isso aí, Ciro. Por quê, né? É uma ótima pergunta, velho. Por que a gente precisa transformar para Kelvin? Porque Kelvin é uma medida absoluta. Você está vendo? Você sabe que existe essa temperatura em Kelvin, né? Temperatura em Fahrenheit, em Celsius e em Kelvin. Quando a gente está em Kelvin, você pode perceber que não tem esse grauzinho aqui do lado, né? Essa bolinha que a gente usa no Celsius. Porque no Kelvin é uma temperatura absoluta, ela não depende de nada. Enquanto Celsius, nós temos uma medida relativa. Todas as vezes que a gente fala a palavra relativa, quer dizer que está relacionando a alguma coisa, ou seja, está comparando com alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente for falar assim, ó, nós temos grau Celsius, toda vez que a gente fala grau,
quer dizer que é uma medida relativa. Enquanto Kelvin, a gente não fala grau, a gente não existe 273 graus Kelvin. Só existe 273 Kelvin. Beleza? E todas essas somas aqui, ó, se a gente for colocar aqui nessa fórmula do Pavanelli não rejeita a torta, você vai ver que esse Tzinho aqui é a temperatura. Se você coloca uma temperatura aqui negativa, como é o caso do Celsius, você coloca aqui ao menos 10 graus Celsius. Você vai negativar toda a sua conta. Você vai ter um número de mols negativo, um volume negativo e uma pressão negativa. E isso não existe, né? É como se você fosse numa balança, né, uma balança lá para medir a sua massa, e você fala, nossa, mas eu estou magrinho demais, eu estou pesando menos 3 quilos. E isso não existe. Não existe uma medida negativa para pressão, nem volume, nem mols. Então, é por isso que se usa apenas Kelvin, porque Kelvin é sempre uma medida que vai ser absoluta, ela não vai ter medida negativa. Tudo bem, gente? Tudo bem? Conseguiram entender isso? Sim? Show. Então, nas condições normais, temperatura e pressão, você tem que saber que a pressão normal é 1 atm, porque está a nível do mar, e a temperatura é 0 graus. Então, essa é a condição normal de temperatura e pressão para um gás. Esse R aqui, ó, você pode ver que esse R aqui é 0,82 aqui, 0,82 aqui, sempre vai ser 0,82, porque essa é uma constante. Então, a constante, ela não muda. Então, deixa eu mostrar para vocês o que significa cada coisinha, né, desse PV-NRT. Nós temos aqui pressão, nós temos aqui volume, nós temos aqui esse Nzinho, é um número de mols. Então, nós temos número de mols, o R vai ser a constante e o T vai ser a temperatura. Então, tudo isso aqui está relacionado ainda mais fortemente com o Eduardo, tá bom? É nóis. Agora, se pira aqui, velho. Se a gente usa o PV-NRT com as condições normais de temperatura e pressão, a pressão vai ser 1, a temperatura vai ser 273 Kelvin, porque é 0 graus Celsius, e a constante vai ser 0,082. Então, eu vou ter duas incógnitas, o volume e um Nzinho, que a gente chama de número de mols. Então, quando eu multiplico 0,082 vezes 273, eu vou chegar em 22,38, que isso aqui é aproximadamente, você vai ver isso em muitos exercícios, que V vai ser o número de mols vezes 22,4 litros. A gente chama isso de volume molar, porque aqui vai ser a pressão, vai ser vezes V, então vai ser 1 vezes V. Quer dizer que o volume de um gás que ele ocupa nas condições normais de temperatura e pressão é de 22,4 litros. Por quê? Na estequiometria, quando a gente vai trabalhar com gases, nós estamos trabalhando com ocupação de volume dele. O gás está ocupando um certo volume, que é um certo espaço. Então, a gente precisa saber que o número de mols, a cada um molzinho aqui, né? Que é o número de mols, se aqui for 1, aqui vai ser 22,4. Então, o volume vai ser 22,4. Se aqui for 2, o Nzinho for 2, então eu vou ter 2 mols. Para cada 2 mols, eu vou ter o dobro aqui, né? Vou ter 44,8. E por aí vai. Sempre a multiplicação pelo número de mols. Embora você não veja em muitas provas, mas existe uma coisinha também chamada de CATP. Eu não quero que você confunda com a CNTP, porque a CATP é as condições ambientais de temperatura e pressão, ou então condições ambientes de temperatura e pressão. A pressão é de 1 atm, então a pressão continua, mas a temperatura muda. Ela muda para 25 graus Celsius. E esses 25 graus Celsius, quando eu transformo para Kelvin, que é somando sempre 200, vocês sabem fazer essas transformações, né, gente? Vocês já viram isso em algum momento, não já? Transformações de temperatura. Beleza. Aí eu vou colocar aqui 298.
porque 25 mais 273 vai dar 298 Kelvin. E aí agora nós vamos jogar no PV NRT de novo. Pavanelli não rejeita torta. Aí você vai ter aqui, ó, um ATM, que é igual vezes V, então vai dar V. N vai ser 0,082 vezes agora 298. Vai dar número de mols, agora vai dar 24,43 litros. Então, agora, a gente vai até poder arredondar para 24,4. Um é 22,4, o outro é 24,4 litros, se a gente mudar as condições ambientes de temperatura. Então, um gás ele vai variar, às vezes, o seu volume, mas não a sua quantidade de mols, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão, né? Aí teremos alguns volumes diferentes. Vamos ver como isso é cobrado para a gente numa estequiometria. Olha só. Eu peguei o último exercício, tá bom? O último exercício, que foi da combustão, né? Você lembra que a gente chegou a 0,33 quilogramas aproximadamente, né? Considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, qual o volume desse gás que o japonês deve deixar de queimar na CNTP para se adequar à meta diária? Então, pira só, velho, a gente já fez esse exercício, a gente sabe que esse volume aqui, ó, a gente não sabe o volume, a gente sabe a massa. Que a massa vai ser 0,33 quilogramas, né? Ou então, eu posso colocar na minha forma de gramas, que fica até mais fácil para mim. Vai ficar 330, vou colocar aqui arredondado, tá bom? 330 gramas. 330 gramas que a gente descobriu do último exercício. O negócio é que eu quero transformar isso para um volume, saber quantos litros tem aí, né? Quantos litros de gás tem em 330 gramas de butano para deixar de ser consumido. E aí a gente vai fazer uma transformação bem legal. Por quê? Porque a gente pode jogar no PV NRT, ó, PV NRT. E aí eu vou te mostrar um negocinho bem legal, velho, porque esse Nzinho aqui, ó, esse Nzinho aqui é número de massa em gramas, dividido pela massa molar. Porque é quando a gente tem aqui uma transformação. Porque esse N é o número de mols. E o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, eu posso colocar isso também, que vai ficar mais fácil da gente fazer o exercício, né? Vira só aqui, então. Nas minhas condições normais de temperatura e pressão, o pezinho é 1. Né? Eu vou só repetir aqui para mostrar que eu substituí o N por M sobre Emão, que é a massa molar, vezes R vezes T. E agora eu vou achar o meu volume. Como que eu vou achar o meu volume? Vou jogar aqui no cantinho. Pressão é 1 vezes o volume, que vai ser igual à massa que a gente achou, que é 330 gramas. 330 gramas. E a minha massa molar é 58, né? 58 gramas por mol. Se você quiser fazer a transformação antes e achar o número de mols aí de C4H10, que é do gás butano, você pode, porque você já vai jogar o número de mols. Não tem problema. Vezes o R, que é 0,082. Deixa eu apagar essa continha aqui. Né? E aí, nós temos aqui vezes a temperatura. Nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 Celsius, mas é 273 Kelvin. E aí eu vou ter o meu volume como o quê? Ó, eu vou fazer essa multiplicação total aqui, ó. Vou colocar 0,082 vezes 273 vezes 330 dividido por 58, que deu aqui para mim 127,36 litros.
Porque agora você achou um volume, você achou esse resultado em litros. E essa é a quantidade de litros que correspondem a 330 gramas de gás de cozinha, se tiver na CNTP. Lembrando, 0 Celsius e 1 ATM. Conseguiram entender, gente? Conseguiram entender? Como é que você poderia fazer também? Né? Como que você poderia fazer? Como está na CNTP, você sabe que o seu volume é igual a N vezes 22,4 litros. Se você achar o número de mols aqui, você acha, é só multiplicar por 22,4 que você vai achar o seu volume. Só para você ter uma ideia, então, ó, eu achei aqui que o volume, ou que a minha massa de gás butano é 300 gramas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 58 gramas está para 1 mol, né, que é a minha massa molar. Eu posso transformar assim, não é? E 330 gramas? 330 gramas são quantos mols? São X. Vou achar meu X aqui, ó, que vai ser, X vai ser igual a 330 dividido por 58. Ó, olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu achar aqui. 330 dividido por 58. Achei 5,68. Então, meu X aqui vai ser 5,68 mols, tá bom? Porque agora você achou em mols. Então, eu vou jogar na minha formulazinha aqui do lado. Porque meu volume vai ser 5,68 vezes 22,4. Sabe quanto que vai dar esse resultado? Vou até mostrar aqui para vocês na calculadora. Vezes 22,4. Vai dar 127,44. Vai dar a mesma coisa, gente. 127. Né? 127,44 litros. Então, quando você jogar no PVNRT, você vai chegar no mesmo resultado. Se você já pegar esse macete aqui, ó, da CNTP, lembrar sempre que na CNTP um volume, 1 mol é igual a 22,4 litros que ele ocupa de espaço, você vai chegar no seu resultado de maneira boa, suave, tranquila. Beleza, gente? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Vai dando joinha aí para mim, se sim. É nozes, velho. É nóis, é nóis, é nóis. Então agora, gente, ó, eu vou pedir mesmo para vocês com amor, tá bom? Eu quero que você bata um print aí, tá bom? Bata um print. Bata um print. E tentem resolver esse exercício para a semana que vem. Por favor. Tá bom? Bateu o print? Beleza. Então, tentem resolver, tá bom? Joguem no grupo de vocês para que as pessoas que não estão na aula consigam ter uma chance de fazer. Eu espero vocês na semana que vem, gente, para a gente poder fazer uma aula massa, uma aula topper. Tá bom? Para você, tenta ligar a câmera, se ajustar na semana que vem, fala assim, velho, eu vou tomar um banho antes, vou ajeitar meu cabelo, vou passar um cremezinho na cara para a gente poder ligar a câmera e fazer uma aula divertida, tá bom? Suave, gente. É nóis. Olha só, vai ter uma live hoje no Química Simples, né? E é uma live que atende às matérias de vocês, tá bom?
Se vocês pudessem participar, é matéria de primeiro ano. Matéria de primeiro ano. É uma matéria que a gente vai trabalhar hoje ligações químicas, geometria molecular e polaridade das ligações, né? Acho que vocês viram essa matéria com o Eduardo. E hoje vai ser eu e o tio Soné que a gente vai tratar desse assunto. Valeu, Nereu. Você está sempre assistindo as lives, é nóis. Estamos juntos, meus queridinhos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Simbora, né? Esse ano não vai acabar sem uma aula com as câmeras ligadas, dizendo a Duda, né? Tomara que seja na semana que vem, se pudesse todo mundo ligar as câmeras, né? Cara, isso eles não sabem o tanto que isso ajuda os professores. Vocês realmente não têm ideia. Tanto que um professor ganha o dia quando o aluno está ligando a câmera. Eu mesmo, eu ganho o dia, tá? Meu dia ele fica muito mais empolgante. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.